bem, pessoal, o que impressiona o juiz na fase do saneamento do feito? Uma fase importante dentro do procedimento comum. Primeiro ponto que eu queria analisar aqui, já ouvi isso mais de uma vez por diversos alunos, no seguinte sentido: aqui na minha comarca o juiz não faz saneamento do processo, aqui no meu tribunal onde eu atuo, no meu estado, os juízes não têm o hábito de fazer o saneamento do feito quando o processo tramita pelo procedimento comum. Veja lá, não é uma opção o juiz fazer ou não o saneamento do processo. Estão lá previstas as regras do saneamento dentro do sistema processual de 2015. O juiz não pode ter um código de processo civil particular dele, ter uma atuação específica segundo a visão do juiz de processo. Não, o juiz tem que seguir um modelo que é único, o modelo estabelecido no Código de Processo Civil, e lá estão as regras das etapas da providência preliminar, das etapas do julgamento conforme o estado do processo e a etapa da organização do processo propriamente dito. Portanto, há uma necessidade de se observar essas regras no caso concreto. Vamos analisar aqui com bastante cuidado alguns pontos estratégicos daquilo que impressiona o juiz em relação a essa fase. Como nós vimos, o saneamento é dividido em 3 etapas. A primeira etapa do saneamento é aquela em que o juiz vai oportunizar ao autor a réplica ou impugnação à contestação. Isso por quê? Isso porque previamente o réu apresentou a sua defesa, o réu apresentou a sua contestação. E nessa contestação, o réu apresentou uma questão preliminar ou ele apresentou, além da questão preliminar, uma matéria de fato novo, uma defesa de mérito indireta. Ele alegou na sua defesa um fato que não estava na inicial, um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E agora caberá ao autor manifestar sobre isso na réplica ou impugnação à contestação. 2 observações importantes aqui. Primeiro, o que impressiona o juiz em relação à conduta do réu na contestação é a impugnação específica dos fatos alegados pelo autor na inicial. Isso, claro, tem que ser observado. O princípio do ônus da impugnação específica, como já vimos, artigo 342 do Código de Processo Civil. E caberá também ao autor impugnar de forma específica os fatos novos alegados pelo réu na contestação. Então, portanto, aqui na etapa das providências preliminares, o autor vai manifestar sobre a contestação. E o que causa aqui uma boa impressão? Os fatos novos alegados pelo réu na contestação têm que ser impugnados de forma específica pelo autor na réplica ou impugnação à contestação. O autor também tem um ônus específico da impugnação e ele vai realizar esse ônus justamente na réplica. Aqui, quando esse autor faz a impugnação de forma específica dos fatos alegados pelo réu lá na contestação, aqueles fatos novos agora se tornam controversos e, portanto, sobre eles também deve recair a produção da prova da fase seguinte. E se esse autor deixa de impugnar de forma específica os fatos novos apresentados pelo réu na contestação? O réu fica dispensado da produção dessa prova, porque os fatos são incontroversos. E fatos incontroversos não demandam produção probatória, dispensam a produção probatória nos termos do artigo 374.1 e 3 do CPC. Mas veja, além do autor impugnar de forma específica os fatos novos apresentados pelo réu na contestação, aqui, tecnicamente, também impressiona o juiz quando esse autor, na própria réplica ou impugnação à contestação, ele analisa agora quais são os fatos controvertidos desse processo e ele faz um requerimento técnico ao juízo, um requerimento para inversão do ônus da prova, em sendo o caso. E que caso é esse? Agora, na réplica, deverá o autor, de forma justificada, de forma a apresentar argumentos técnicos ao juiz no seguinte sentido: o meu cliente, o autor,
Nessa situação específica, o meu cliente está diante de um fato onde a prova para ele é impossível ou muito difícil de ser realizada. Estamos aqui diante de um caso em que o fato que constitui o direito do meu autor, o meu autor, o meu cliente, numa situação em que a prova para ele é impossível ou excessivamente onerosa. E, contrariamente, o réu está numa situação em que, para ele tem uma maior facilidade da produção da prova do fato contrário. É muito mais fácil para o réu provar o fato desconstitutivo, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo. A contraprova do réu é muito mais fácil em comparação ao autor. Por quê? Porque o réu tem acesso aos meios de provas, porque o réu tem conhecimento da técnica que foi utilizada no caso concreto, porque ele tem uma maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário. Nessa situação, o autor, na réplica ou impugnação à contestação, deve requerer de forma justificada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º do CPC, quando a relação jurídica for uma relação jurídica regida pelo Código Civil. Faça um requerimento justificado nesse sentido quando você for o advogado do autor e encontrar-se nessa situação processual, onde a causa é peculiar e o seu cliente autor não tem ou está impossível para ele de produzir a prova do fato que constitui o seu direito. E, contrariamente, o réu está numa posição processual melhor. Veja, isso nas causas em que a relação jurídica é regida pelo Código Civil. Mas, professor, eu preciso fazer isso também no Código de Defesa do Consumidor, quando a relação jurídica é uma relação jurídica consumerista. Nessas relações jurídicas, as consumeristas, via de regra, o juiz analisa de ofício se é caso ou não de inversão do ônus da prova. Agora, atente-se para uma observação técnica importante. Há uma tendência da jurisprudência do STJ de não considerar a inversão do ônus da prova automática no Código de Defesa do Consumidor. Há necessidade do autor consumidor requerer a inversão do ônus da prova, apontar os requisitos para a inversão do ônus da prova. Uma situação em que há uma verossimilhança da alegação contida na inicial ou uma questão aqui de hipossuficiência probatória, né? Ele tem uma hipossuficiência técnica, uma hipossuficiência econômica, ele não tem acesso aos meios de provas, ele não tem acesso às informações do sistema do fornecedor réu. Portanto, aqui é caso de inversão do ônus da prova, presentes um desses dois requisitos. A verossimilhança das alegações, ou seja, aquelas alegações apresentadas na inicial aparentam ser verdadeiras pelas regras de experiência comum ou, e na maioria das vezes estão presentes os dois requisitos, ou há uma situação aqui de hipossuficiência técnica ou econômica para a produção da prova, a vulnerabilidade técnica ou econômica do consumidor em produzir essa prova. Requeira a inversão. Tenha uma conduta probatória ativa, justifique para o juiz que é caso de inversão do ônus da prova, mostre para o juiz, né? Argumente no sentido de que o seu cliente não tem as condições de produzir a prova, seja no Código Civil, seja nas relações regidas pelo CDC, consumidor. Muito bem, isso impressiona o juiz, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque na prática, poucos profissionais do direito, poucos advogados têm se utilizado dessa técnica no caso concreto. Superada a fase das providências preliminares com a apresentação pelo autor da réplica ou impugnação à contestação, o processo vem concluso para o juiz. E o juiz vai analisar se é caso ou não de julgamento conforme o estado do processo. Julgamento total antecipado dos pedidos, artigo 355 do CPC, ou julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356 do CPC. Mas antes dessa análise, provavelmente o juiz vai intimar as partes para que as partes manifestem se querem o julgamento antecipado do feito ou se querem a produção da prova.
E se querem produção da prova, que meios de provas querem produzir no caso concreto. E aí é que entra um aspecto importante. Aqui, quando forem intimados, né, para manifestar sobre as provas, advogado do autor e também do réu somente deverão requerer julgamento antecipado do feito quando a questão é de direito ou os documentos são suficientes para formar o convencimento do juiz. Mas atente-se para isso. Na sua prática jurídica, se você tem advogando em favor do autor ou advogando em favor do réu, se você tem a oportunidade de produzir outras provas, além da prova documental que você já produziu, você não requeira o julgamento antecipado do feito. Você requeira a produção de outros meios de provas. Por quê? Porque pode ser que na sua visão prática como advogado, aqueles documentos que foram juntados já são suficientes para o juiz formar o seu convencimento, mas para o juiz pode ser que não. Para o juiz, pode ser que há necessidade de outros meios de provas. Aqueles documentos são insuficientes. Aqueles documentos não são os documentos adequados para que ele se convença sobre a alegação fática controvertida. Como você não vai saber se o juiz já está convencido ou não com os documentos que foram juntados pelas partes, na inicial, na contestação e na réplica, você não arrisque, você requeira a produção de provas. Requeira. Você pode, inclusive, dizer que, na visão do autor, os documentos são suficientes e, portanto, já seria caso de julgamento antecipado do feito. Não obstante, caso seja outro o entendimento do juiz, que então sejam produzidas as provas que agora você está apresentando aqui. A prova inspeção judicial, a prova pericial, a prova técnica simplificada, o depoimento pessoal das partes, a prova testemunhal, enfim, a prova que vai complementar os documentos que já instruem a inicial. E por que isso? Porque quando o juiz vai lá na decisão do processo prolatar a sua sentença, pronunciar-se no caso concreto, a formação do convencimento quanto à matéria fática, ela é extraída do conjunto probatório, ela é extraída do todo. E quanto mais meios de provas eu tenho que confirmam um determinado fato, mais provável esse fato seja considerado pelo juiz como verdadeiro. Quanto mais ratificações, confirmações probatórias existem sobre um fato, mais provável esse fato ser considerado verdadeiro. É do conjunto de provas que se extrai o convencimento do juiz. Portanto, o julgamento antecipado do feito somente quando não é possível produzir outros meios de provas. Não dependa do juiz para produzir a prova. O juiz, se ele quiser, ele que determine a produção da prova de ofício. E o artigo 370, ele permite o juiz determinar produção de prova de ofício, mas você vai contar com a iniciativa do juiz para produzir provas. Quem é responsável em produzir provas dos fatos que constituem a tese do seu cliente é o advogado. Você tem que se atentar a ter condutas probatórias ativas. E aí, não se contente somente com a prova documental. Ter condutas probatórias ativas significa requerer a produção da prova ideal, da prova necessária. E o que é uma prova necessária? É aquela prova, aquele meio de prova que vai recair sobre o fato controverso e esse meio de prova tem aptidão, tem adequação para provar, para demonstrar o fato. Quando a prova for relevante, recai sobre o ponto controvertido e for útil e for adequada, essa prova é necessária e essa você deve requerer a sua produção aqui na fase do saneamento, quando for intimado a manifestar sobre provas. Muito bem, você fez os requerimentos probatórios, no caso concreto, de forma justificada. Agora, caberá ao juiz, na etapa do saneamento, propriamente dito, prolatar a decisão de saneamento. Para isso, para prolatar a decisão de saneamento, o juiz pode se valer de duas formas. Ele pode
prolatar a decisão de saneamento numa audiência, a audiência do saneamento, e ele pode fazer isso em gabinete. E aí, claro, você deve ter todo o cuidado nas duas formas de atuação. Se o juiz não intimou as partes para manifestar sobre as provas, depois da réplica, o juiz designou uma audiência nos termos do artigo 357, parágrafo 1º. Professor, nunca vi na prática um juiz designar uma audiência para o saneamento do processo. Bom, há essa possibilidade. Está lá no parágrafo 1º do 357. Se você nunca soube de nenhuma notícia nesse sentido, eu posso adiantar aqui para você com toda certeza. Eu já fiz várias vezes a audiência do 357, parágrafo 1º, a audiência de saneamento do processo. E quando você, numa eventual demanda, estiver nessa situação como advogado, foi intimado para comparecer à audiência do 357, a audiência de saneamento. Primeira orientação que eu passo para você: você deve se preparar adequadamente para ir para a audiência do 357. Você não pode nunca ir para essa audiência sem dominar tudo o que está acontecendo naquele processo. Você não pode delegar para que um advogado correspondente faça essa audiência no seu lugar. Até você pode fazer isso, desde que você faça com antecedência e desde que você explique para o advogado que vai fazer a substituição, que vai no seu lugar para essa audiência, tudo o que ele deve ter de condutas nessa audiência. Porque aqui o saneamento na audiência é feito em cooperação com o juiz. E na audiência, o advogado do autor e o advogado do réu terá que manifestar sobre vários pontos. Primeiro, sobre quais são os pontos controvertidos. O juiz vai, em cooperação com o advogado do autor e do réu, estabelecer, fato por fato, aqueles que são controversos no processo. Ou seja, o fato que foi afirmado pelo autor na inicial e foi feita a impugnação pelo réu na contestação, ou o fato que foi alegado pelo réu na contestação, o fato novo, impugnado pelo autor na réplica ou impugnação à contestação. O juiz vai estabelecer todos os fatos controvertidos, um por um, e você, como advogado, terá que manifestar sobre tudo isso na audiência. O juiz vai manifestar sobre as questões de direito, o juiz vai, se for o caso, outorgar a palavra ao advogado do autor para que o advogado do autor justifique se é caso ou não de inversão do ônus da prova. E lá na audiência, esse advogado tem que ter a técnica aqui de requerer de forma adequada e justificada uma eventual inversão do ônus da prova, como vimos ainda nessa videoaula. Aqui também nessa audiência, o juiz vai determinar, vai em cooperação com as partes, estabelecer quais as provas que serão produzidas na próxima fase, na fase da produção da prova. E aí, caberá na audiência o advogado do autor e o advogado do réu requerer a produção das provas, as provas necessárias. Mas mais do que isso, se nessa audiência o autor ou o réu, através dos seus advogados, postularem pela produção da prova pericial, na própria audiência, o advogado do autor ou do réu já tem que indicar quem será o assistente técnico e tem que apresentar os quesitos os quesitos da perícia. Tudo na audiência do 357. Se foi requerida a prova testemunhal e admitida pelo juiz, já tem que apresentar na audiência o rol das testemunhas, a qualificação de cada uma das testemunhas arroladas. Logo, você não pode delegar para um advogado correspondente que não vai saber ter a conduta aqui diante daquilo que você espera em relação a cada um desses pontos da audiência do 357. Da mesma forma, se o juiz determinar que o saneamento será feito em gabinete, aí sim, ele vai oportunizar ao advogado a prévia manifestação sobre os pontos do saneamento. Quais são os pontos controvertidos, as questões de direito, quais são os requerimentos de provas que cada uma das partes farão no caso concreto. E aí o advogado do autor e o advogado do réu terão um prazo comum para se manifestar sobre tudo isso. E você aqui também, claro, terá que ter toda a estratégia de fazer os requerimentos adequados.
ter conduta probatória ativa, agir com estratégia, manifestar sobre quais são os pontos controvertidos na visão do autor ou na visão do réu, caso você advogue para o réu, quais são as questões de direito que deverão ser conhecidas pelo juiz na sentença. Se você é o advogado do autor, você deve requerer nessa manifestação sobre as provas, você deve requerer a inversão do ônus da prova, se for o caso, e você deve requerer a produção das provas necessárias. Tudo de forma justificada. Deu para perceber que é um ato complexo e que você, como advogado, deve agir com estratégias. Quando você domina essas estratégias, quando você sabe fazer e justificar um pedido de inversão do ônus da prova, um pedido de exibição de documento ou coisa, um pedido aqui onde você vai apresentar os requerimentos probatórios de forma adequada, você, claro, impressiona o juiz. E prolatada a decisão do saneamento, agora o processo está pronto, o processo está organizado para a próxima fase, a fase da produção das provas. Sobre essa fase, a fase da produção das provas e aquilo que impressiona o juiz, nós veremos na próxima videoaula. Grande abraço!